Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria sempre estar dando início a mais um Caminhando Juntos. E, desta vez, vamos caminhar juntos com Sérgio Rodrigues e Arlindo Ribeiro, nossos companheiros e amigos do nosso querido Redenção. E vamos juntos caminhando com vocês comentar Lei de Justiça, Amor e Caridade, uma das leis morais contida em O Livro dos Espíritos. A vocês, amigos, o nosso carinho, o nosso afeto e o nosso agradecimento pela atenção de vocês. Arlindo, tudo bem com você, Arlindo? Graças a Deus, Jaime, tudo bem? Sérgio, bom revê-lo mais uma vez. E amigos queridos, juntos aqui novamente para caminhar, como já apresentou o Jaime, com justiça, amor e caridade. Que Deus nos guie, né? Olá, Sérgio, tudo bem? Olá, Jaime. Boa noite, Arlindo. Vamos aproveitar mais esses momentos de paz para refletirmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz acerca da nossa existência aqui na Terra. Isso. Nós vamos, junto com vocês que nos assistem, conversar sobre justiça, amor e caridade, que são temas que, na atualidade, estão merecendo maior cuidado, né? Serem temas que merecem de nós uma maior atenção. E a doutrina espírita nos traz esclarecimentos importantes nesse sentido. Bom, para iniciar, nós vamos iniciar com o Sérgio. Primeiro item colocado por Kardec é justiça e direitos naturais. Ele pergunta o sentimento na questão 873 de O Livro dos Espíritos. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Vamos à resposta. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, eis porque encontrais frequentemente, em homens simples e incultos, noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. E, Sérgio, que interessante isso, né? Como é que você vê essa questão, Sérgio? É muito interessante, muito importante que os espíritos deixam claro, né, de modo bastante transparente, que o sentimento de justiça ele é algo natural, ou seja, algo que provém de Deus. E o progresso adquirido, ou seja, desenvolvimento moral, ele desenvolve esse sentimento, mas ele não nos dá esse sentimento. Esse sentimento ele é colocado no íntimo do espírito no momento da sua criação. E a prova disso é que há homens, né, pessoas simples, pessoas que não tiveram oportunidade de adquirir conhecimento, de adquirir cultura, mas que têm noções de justiça bastante convictas, bastante fortes, presentes em sua personalidade. E, em sentido contrário, outras pessoas
possuem conhecimento, adquirem conhecimentos, cultura, instrução, mas não têm esse mesmo sentimento desenvolvido. Então, é uma demonstração de que não tem nada a ver com cultura, com instrução, nem com desenvolvimento, nem com progresso. É algo íntimo que nós trazemos conosco e que, com todos os atributos espirituais, cabe nos desenvolver ao longo da nossa trajetória, né? Que se desenvolve na vivência, né, Sérgio? Exatamente. À medida que nós vamos convivendo em sociedade, daí a Isso, importância da lei de sociedade, isso. nós vamos percebendo, né, a necessidade da justiça e como é que ela deve ser praticada, desenvolvida, né? Porque isolado, o homem vivendo em estado de isolamento não teria essa noção, não Isso. conseguiria desenvolver esse sentimento. Por isso é que a sabedoria de Deus nos deu essa obrigação, esse dever de viver em sociedade. Bom, Arlindo, a questão seguinte, a 874, a pergunta é a seguinte: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? Vamos à resposta. É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Como é que você vê essa questão, Arlindo, da forma que os espíritos colocam aí? Eu fiquei pensando de novo essa semana com essa questão, né? O nível de atualidade dessas questões que nós vamos tratar hoje é É, impressionante, é isso porque mesmo. a resposta que os espíritos trazem é extremamente interessante. É porque, em geral, se misturam paixões. Aí a gente vai ver, para a gente pensar no dia a dia, né? No hoje, especialmente. Bom, se elegem, por exemplo, os legisladores nas nações, e os legisladores que são eleitos para legislar em benefício do povo acabam usufruindo desse poder para si. Legislam em causa própria, movidos pela paixão do poder, pela paixão do dinheiro, pela necessidade de se assenhorear de tudo. Aí, de outro lado da sociedade, ou no conjunto dessa sociedade, se extrema uma outra enorme e violenta paixão, que é a própria violência, que se expressa, que graça hoje na sociedade de modo geral. E aí o que acontece? Essa é uma paixão violenta e virulenta, que acaba contaminando até as pessoas ditas de bem, e elas pensam logo em responder à violência com violência. Como é que a gente faz para acabar com isso? Arma mais a polícia, dê liberdade de uso de arma a todos os cidadãos para se defenderem. Olha nós fazendo o que ele diz no final da resposta, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista, que é onde nós achamos que vamos salvar todo mundo, armando cada um para se defender e esquecendo o que é básico. Porque o que é básico, o que é contrário a esse sofisma, é pensar, por exemplo, na educação de forma generalizada, capaz de habilitar a sociedade a pensar melhor, a sentir melhor, a olhar mais para o seu irmão. A gente inverte os valores e, apoiados nessa falsa visão, nesse falso ponto de vista, vamos realimentando essas paixões que vão nos fazendo perder ainda mais. Acho que hoje a gente olhar para isso é fundamental. Essa questão realmente de armar a sociedade, inclusive, é uma visão totalmente equivocada ao nosso ver e a própria doutrina, né? E a orientação de Jesus, a gente jamais poderia conceber Jesus segurando uma escopeta ou um revólver, ou coisa nesse sentido, né? Então, por aí a gente já vê que algo está confuso, né? As ideias
precisam tomar rumo. E um rumo, pior que quando a gente fala rumo cristão, as pessoas que estão propondo até armar a sociedade se dizem cristãs, essas pessoas, Uhum. essas autoridades, como cristãs, né, estão propondo armar a sociedade, né, onde poderá haver nessa instância fraternidade, solidariedade, companheirismo, ajuda mútua, né? Quando as pessoas Tudo estão isso se perde. armadas umas contra as outras, armadas não só no sentido literal da coisa, mas também armadas, porque aí passa a ver também uma forma de arma que gera conflitos diários, né? E a pessoa está sempre insatisfeita, a pessoa querendo mais do que tem e coisas do gênero, né? Aliás, os espíritos foram muito, como em todas as questões, né? Aproveito isso para dizer que quando as pessoas ficam insistindo muito com o Evangelho segundo o Espiritismo, olha, o livro dos Espíritos é um manancial de esclarecimento e orientação. Vocês vejam aqui do que nós estamos tratando: justiça, amor e caridade, né? Porque o Bom, que fortalece é o esclarecimento, né, Jaime? O que isso, fortalece é o esclarecimento. porque inclusive é o conhecimento da filosofia espírita que embasa a proposta de Jesus. Kardec fala muito bem que a moral surge da filosofia, né? Essa filosofia desenvolvida aqui no Livro dos Espíritos, ela é de suma importância para até o entendimento do Evangelho, né? Bom, mas vamos Essa, lá, Sérgio, hein? não, só mais um adendo nessa questão, É, é que não apenas a lei cristã, apenas o cristianismo, né, condena esse acirramento, né, todos se armarem para se confrontarem uns com os outros, como estudos sociológicos, estudos criminalistas demonstram que isso só leva ao acirramento da violência. Isso não vai resumir, não vai diminuir em nada a violência que reina na sociedade. Só vai acirrar cada vez mais as paixões. Porque, como o Arlindo mencionou, essas pessoas que assumem funções públicas e colocam à tona suas paixões por possuírem, por usufruírem do cargo, provoca uma contrapaixão, vamos dizer assim, né? Aqueles que se sentem lesionados, que se revoltam, que têm sentimento de justiça e não conseguem aceitar isso, né? Não conseguem conviver com essa situação de modo como recomenda as leis morais, como recomenda o cristianismo, que seria o ideal. Então, é um ensinamento realmente precioso e atual, né? isso. Uma questão que foi levantada há 150 anos, né? Há mais de 150 anos, e que hoje parece que foi levantada ontem essa questão, diante da situação, principalmente aqui no nosso país, né? Parece que Kardec estava prevendo o que ia acontecer e ele levantou aí a sabedoria desse homem, né? Como ele estava adiantado em comparação ao seu tempo. Pois é, e alguns chegam ao desplante de dizer que Kardec está ultrapassado. Agora, faz uma pergunta a essa pessoa a respeito da obra de Kardec para ver se ela sabe. Não sabe. Não estudou, É, não conhece e está falando sobre, né? perguntar, olha, você conhece o Kardec de 1857? É, O que ele pensava? Para poder, então, aí partirmos para uma análise se ele está ou não ultrapassado. é isso mesmo. É. Bom, vamos à questão agora, 875 é o Sérgio. Aliás, eu queria até
já que o Sérgio fez uma parte, vocês dois, quando quiserem fazer o à parte, às vezes a questão é dirigida para o Arlindo, mas como foi o caso, o Sérgio fez uma parte excelente que veio completar, ajudar a iluminar o raciocínio, né? E a mesma coisa acontece com o Arlindo, vocês se sintam à vontade. É só levantar a mão e dizer, olha, é, tranquilo, isso é bom, isso ajuda. Bom, aí, Sérgio, na 875, como se pode definir a justiça? Resposta dos espíritos superiores. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Respeito, que palavra importante. E agora, Sérgio, como é que nós olhamos isso? Que olhar nós podemos ter diante da situação que vivemos atualmente? Porque essa é uma definição bem filosófica, né? Isso. Justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Todos têm direitos. Cada um tem direitos que devem ser respeitados pelo próximo. Então, do mesmo modo que nós desejamos que os nossos direitos sejam respeitados, nós temos também o dever, não só cristão, mas até o dever cívico, de respeitarmos também o direito do próximo. Agora, numa humanidade ainda muito fortemente presa ao egoísmo, né? Como os próprios espíritos também explicam, considerando até a chaga maior da humanidade, muitas das vezes esse egoísmo prevalece. As pessoas só veem os seus direitos e querem fazer com que eles prevaleçam sobre os demais, não importa o direito dos demais, desde que o seu direito seja atendido, desde que o seu direito esteja acima. Mas é uma questão de evolução, né? Essas questões elas vêm justamente para nos mostrar um caminho, né? Porque se nós já tivéssemos alcançado tudo isso aqui, nós conseguíssemos praticar todo esse ensinamento do moral dos espíritos, nem necessitaria de doutrina espírita, né? Isso, Ela é claro. preciosa, necessária, fundamental, imprescindível e outros adjetivos, justamente porque nós ainda precisamos dela. Mesmo porque, à medida que nós vamos adiantando, os princípios dessa doutrina parece que se inserem em nós, né? Porque faz parte aí do ensinamento de espíritos superiores, né? E representam a lei de Deus, no caso, a lei de justiça, amor e caridade, né? Nós vamos percebendo, né, a naturalidade, né, desses ensinamentos, desses conceitos, e vamos aceitando também com naturalidade, como se fosse algo muito evidente, muito óbvio, né? Isso, E aí nós já isso, estamos num estágio mais adiantado, né? isso. Agora, Arlindo, É, fala. é porque eu gosto, é porque essa resposta ela é interessante, eu queria falar um pouquinho dela, porque ela é tão curta, mas ela exige tanto de cada um de nós que está aqui conversando, e de vocês, amigos, que estão aí à frente, nos ouvindo, porque essa resposta exige que nós nos olhemos com mais atenção. A justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Amigos, olha que profundidade isso tem. Ao direito de cada um no seu ambiente de trabalho. Você que é chefe de seção, que é chefe de serviço, que é capitão da indústria. Você que é o legislador, que é o chefe do seu escritório legislativo. Você que é o presidente, você que é o governador. Você que é o chefe da sua família. Se a gente não levar isso em consideração em cada um desses espaços, a gente não consegue extrapolar isso para o núcleo social maior. A sociedade não vai conseguir sentir isso acontecer, porque a gente não é capaz, se a gente não for capaz de executar isso, de agir dessa maneira, com essa noção de respeito ao direito de cada um, em cada lugar em que nós estivermos.
Porque isso é mais do que uma verborragia. Isso não é uma regra que está no papel para ser seguida. Isso é uma proposição moral íntima que a gente precisa efetivar para que a sociedade consiga estabelecer a melhoria e a mudança necessária. Só ouvir isso, sem refletir sobre isso, não nos leva ao alcance desse desiderato. A gente precisa pensar que isso tem que acontecer em todos os nossos espaços de convivência, com todas as pessoas com as quais nós travamos relações. E essa medida não é uma medida estanque, é uma medida necessária em todos os momentos do nosso trânsito. Isso é Arlindo, fundamental que a gente leve. já que você puxou essa questão, eu faço uma pergunta. Onde há autoritarismo, há respeito aos direitos de cada um? Não é possível. Não é possível. O egoísmo se estabelece como base, não há possibilidade de outra coisa fazer parte. Só um tem direito, né? Só um tem direito. É exclusivíssimo. O restante Exclusivíssimo. tem deveres, né? Bom, vamos agora ao Sérgio, né? O que é que... Ou é o Arlindo? Agora eu me confundi. Eu. É você, né? Eu. É. O que é que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Vede se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao tribunal da consciência. Eita, Arlindo, peixe é grande, hein? Esse é bom. Esse é Não, bom. olha, essa lei de justiça, amor e caridade é. Por isso, veja bem, tanto Arlindo quanto Sérgio, vejam, aquele que só conhece obras mediúnicas, que não busca, porque, veja bem, essa obra aqui não é uma obra para ser lida, é uma obra para ser estudada. Vez por outra, a gente pega, estuda um capítulo, reestuda, né? Até hoje, a gente vive estudando e reestudando. Porque a cada novo estudo, a cada nova leitura, nós descobrimos coisas que não havíamos percebido na leitura ou no estudo anterior, né? Então vamos, Arlindo. Olha, essa questão é muito... quer dizer, o texto que nós vamos trabalhar hoje aqui é muito gostoso, mas ele é de fundamental importância, e reparem que eu tenho andado muito premido pela questão da violência e do poder de polícia, né? Porque hoje nós temos uma sociedade que, de alguma maneira, está polarizada. Parece assim que, de um lado, tem a população do bem e, do outro lado, a polícia como algo do mal. E quando nós viemos a público a tratar desse assunto, nós viemos aqui para apontar este ou aquele, mas para dizer ou para lembrar que essas duas vertentes fazem parte dessa mesma sociedade. Esse policial que é chamado ao seu trabalho, que é convocado e que segue lá as disciplinas da sua história hierárquica, ele tem um papel. Ele tem um papel. Claro. E a sociedade precisa respeitar esse papel, isso é fundamental. Mas é preciso que esses homens que cuidam de manter a segurança pública estejam habilitados a pensarem como seres humanos também. A pensarem que eles também são feridos. E a população tem que lembrar disso. Eles também são feridos em toda essa guerra não declarada e estabelecida na sociedade atual.
Aí nós vamos ter que pensar nessa justiça. Olha o que ele diz, que a lei humana e a lei natural, essas duas coisas. A nossa dificuldade inicial, companheiros, é que a lei humana ela segue a passos lentos uma mudança, porque a lei humana ela é mutável, mas a lei natural ela é imutável. Ela não tem mais ou menos. Ela diz que o bem é para todos e o que o mal é mal. Mal é mal e bem é bem. Não há mais ou menos, não há tergiversação quanto a isso. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque nós de casa temos julgado todo mundo. A sociedade, quando há um crime, a sociedade, quando é ferida pelo homem da lei, o homem da lei que se sente rechaçado, jogado às traças, porque, meu Deus do céu, afinal de contas, eu sou aqui o bandido ou o mocinho? E não precisa ser nenhuma dessas duas coisas. Aqui nós precisamos ser humanos, precisamos pensar que nós somos elementos humanos, vivendo juntos, precisamos pensar que nós precisamos fazer a lei avançar, mas a lei com justiça, com equidade. A gente precisa reencontrar o caminho do autorrespeito, do respeito ao outro. Ele diz assim, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Olha, nós já temos luzes bastante para alterar essa coisa que hoje nós estamos chamando de lei e de justiça, porque ela está muito semelhante a essa da Idade Média de que ele fala, que nós já passamos dela. Existem pessoas tentando criar leis restritivas novamente para o cidadão pensar. Isso é da Idade Média. Não cabe mais agora. Não é mais possível viver isso. Nem sempre, diz lá no finalzinho assim, nem sempre, portanto, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Então, para se lidar com a lei natural e poder agir através, com ela, na lei dos homens, é preciso que a gente veja na intimidade, na exclusividade do lar, na exclusividade da consciência, como é que nós estamos olhando para a justiça. Nós buscamos hoje leis que regulem a sociedade de forma equânime, ou nós estamos buscando a justiça da vingança? Porque justiça não tem a ver com vingança. Justiça é algo que procura responder ou frenar as violências que atacam ou assolam a sociedade. E nós temos criado leis de vingança e não de justiça. Aí precisamos relembrar a lei natural. Você Eu não sei falou se a aí, gente conseguiu... você falou aí muito bem nessa questão do poder de polícia e tal. Agora, a gente acha também, né, Arlindo, que os policiais têm que ser qualificados para a função. Tem que haver qualificação para a Exato. função. Mas na medida em que se fala em armar a sociedade também, a gente fica um pouco desarmado no sentido Olá, de como qualificar, né, os policiais, já que a porque é proposta bem dito. é armar e, dessa forma, criar conflitos, né? Bom, mas vamos continuar, Jaime, hein? você usou bem a palavra. Você usou Hein? muito bem uma coisa. Você disse qualificar os policiais. E aí a gente chama atenção para o seguinte, olha, qualificar não é ensinar a dar tiro, não. É, claro. Qualificar é qualificar para o uso adequado da força, de como fazer uso da força. A gente não pode transformá-lo, como tem sido, ele no ariete da guerra. Não é isso. Não é Porque essa a somos ideia que se todos, tem de qualificação. veja, somos todos seres humanos, cada um na sua função, para, E hein? uma coisa também importante que a gente tem que observar, não pode esquecer, é o seguinte: tanto os policiais como os governantes, todos, eles são extraídos do seio da sociedade. Então, Isso. não podemos tirar de uma sociedade que está num nível de moralidade ainda bastante inferior, tirar seres muito superiores para nos governar e para serem nossos policiais, né? Então, eles são reflexos também da sociedade. Infelizmente, essa é a realidade. Então, qual é a solução assim mais evidente? É fazer com que essa sociedade se eduque, que essa sociedade progrida,
para poder extrair daí pessoas mais moralizadas, pessoas mais conscientes, para exercerem as funções públicas, sejam os Isso. principais governantes ou por isso. Mas isso se faz como? Com a educação. Eu não conheço outro caminho, não conheço outro remédio. E, infelizmente, a educação ainda é muito pouco prestigiada aqui nesse país. E veja bem, Sérgio, o espírito Jacques Latour, no livro Céu e Inferno, naqueles depoimentos no final de espíritos em Isso. diversas situações no mundo espiritual, o espírito Jacques Latour, de um ex-criminoso, né, depois de arrependido no mundo espiritual e ajudado até a se modificar, ele diz que não é com polícia que se previne crimes, é com educação. A prevenção é com educação. Claro que o poder de polícia tem que regular a situação atual, tem que normatizar a situação atual, tem que atuar para que haja harmonia social, para que a sociedade viva melhor. O poder de polícia contém os excessos, as dificuldades, certo? Mas ele não previne, não. O que previne, você falou bem, é a educação. E Jacques Latour, um ex-criminoso. E educação aí, como Kardec explica, né, em É, outro ponto, não é uma instrução, a formação cultural, que são também muito importantes, isso. mas é o conjunto de hábitos adquiridos, que ele, na expressão de Kardec, né? Quer dizer, educação nesse sentido, num sentido amplo, não apenas uma educação formal, uma educação que vise a formar homens cultos, mas E formar homens de bem. homens de bem, aí, pessoas de bem, homens e mulheres de bem. Essa é a proposta. Bom, agora nós vamos, porque são muitas questões, esse capítulo é enorme. Eu vou pular, eu vou para 877. Agora é Sérgio, né? Sérgio, A necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? A resposta sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Em vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E é essa a causa da perturbação e da confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos, diz a resposta. Olha, eu achei, Sérgio, interessante, diz, a lei de justiça, cada um usa de represálias. Tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias. E essa é a causa da perturbação. É o que eu estava dizendo. Olha, na medida em que você propõe a armar a sociedade, você está disposto a criar esse tipo de conflito e represálias aqui, né? Como é que você vê isso, Sérgio? Como você falou, está outorgando ao cidadão fazer justiça por ele próprio, né? Sem depender das instituições da sociedade. Então, é aquilo que eu há pouco falei, comentei ainda há pouco também. O sujeito sofre uma injustiça, sente desrespeitados os seus direitos. Não tem a quem recorrer, porque, infelizmente, também nós não temos um sistema judiciário eficiente, né? Quando consegue agir, consegue extrair algum resultado, já muitas das vezes já não adianta mais, né? Já foi perdido tudo. Então, o sujeito se acha no direito de fazer ele próprio a justiça. E isso comumente. Agora, imagina as pessoas armadas.
né? Como vai se, o que vai virar isso aqui? Agora é uma questão que realmente a população se deixa muitas das vezes levar por um discurso fácil, né? Um pensamento fácil. Ah, não, se eu estou armado, ninguém vai me assaltar, quando mal sabe que a primeira coisa que vão roubar dele é a arma, né? É a primeira coisa que ele vai ser roubado é da arma. E veja bem, nós vamos. Porque aqui nessa questão, inclusive, ele diz no final: a vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos, né, Sérgio? Pois é, essa consciência é É, que só o processo educacional pode fazer com que o cidadão adquira, né? Não é através de violência, não é através de armas, né? Mas é uma coisa que, infelizmente, é difícil de ser compreendida, né? isso. Arlindo, vamos lá. 878, Arlindo. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve fazer para conhecer o limite desse direito? A resposta: o limite do direito, que, em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Como é que você vê isso, Arlindo? Para que a gente pense isso junto aí com nossos companheiros de casa e tal, eu pegaria a última frase da resposta anterior para começar essa. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. E aí não há como discutir isso. O limite desse direito em relação a si mesmo, que em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. E aí, de qualquer forma, eu queria lembrar aos companheiros que participam aqui, ouvindo as nossas conversas, esses nossos bate-papos, é pensar sempre no seguinte: embora se iludam muitos achando que a gente pode usurpar esses direitos, a lei de Deus tem nos mostrado, inclusive nesse momento, diariamente, que a coisa não é bem assim. Nós podemos pensar, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, só para pensar o nosso estado. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos um exemplo de alguns governadores e ex-governadores presos depois dos seus equívocos. Então, é só para a gente lembrar que, por mais que nós façamos, nos apossamos, respeitemos o direito que é de todos, nós vamos ser alcançados pela lei de justiça. Ainda que a lei humana, de vez em quando, prevarique e deixe passar, nós vamos responder por isso em qualquer momento da nossa trajetória. Só que nós estamos vendo agora, especialmente nestes últimos 2 anos, que todo mundo tem sido chamado às falas, até quando nem se espera. Eles pensam que estão livres do negócio, de repente lá vem a exposição pública e mostrando a eles qual é exatamente o seu tamanho, porque a gente se põe num pedestal e assume exteriormente uma altura que está muito longe da verdade. Esses companheiros têm feito isso e olha as respostas que estão chegando para eles na pele. Então, amigos, não se iludam, não se deixem iludir por essa imagem de poder que parece que essas pessoas estão absolutamente dotadas. Olha, isso é passageiro, isso é fictício, isso é fake news, vocês podem acreditar, porque a lei da vida não dá essa moleza, não. Não acreditem que é fácil burlar isso. Desrespeitar? Pode. Mas, olha, tem um preço, e é um alto preço para cada um. É para cada um. Então, a gente precisa pensar nisso. Essa resposta, o fim da outra, e essa aqui, nos leva a pensar na autorresponsabilidade. Nossas ações, elas provocam reações difíceis e duras quando a gente age equivocadamente. Muita atenção, queridos. Nós estamos para viver e para avançar de verdade para Deus. É para o alto que a gente quer ir. Essa linha horizontal já cansou. Agora, é Sérgio agora, né? Tem horas que faço uma certa confusão. Vamos ao direito de propriedade e roubo. Na questão 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver.
Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que seja, o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. Olha aqui contra se armar a sociedade. Essa questão aqui é. Fala, Sérgio. Não, quando você parte do pressuposto de que cada um pode se defender com a força de armas, né? Você já está implicitamente violentando esse direito, primeiro, que é o direito à vida, né? Nós precisamos da vida corpórea para podermos realizar nosso progresso, passar por experiências que somente aqui na vida corpórea nós podemos, somente a vida corpórea nos propicia. Se não fosse assim, não precisamos, a gente estaria no mundo espiritual. E aí ninguém poderia nos matar com arma nenhuma, né? Porque o espírito é imortal. Então, só isso aí já demonstra o equívoco dessa política de todos se armarem. Está se colocando, desde logo, em risco a vida do semelhante. Até porque, muitas das vezes, a pessoa reage equivocadamente. Ela tem uma ideia de alguma coisa, toma uma medida e, se estiver armado, aí já vai tirar a vida do outro. Então, o direito à vida é o primeiro, é o ponto principal aqui, né? Nós estamos aqui na Terra. Por isso é que ninguém pode atentar contra a vida do seu semelhante. E é por isso que é um dos mandamentos que Moisés recebeu, né? Lá no Decálogo, é não matar, né? Então, você usar dessa faculdade de tirar a vida do seu semelhante é algo absolutamente antinatural e contrário à lei de Deus. Embora, muitas das vezes, a gente, até na nossa inferioridade, tenha essa ideia, né, por um impulso, né? A gente se revolta com tanta injustiça, com tanta barbaridade, e acaba embarcando nessa ideia totalmente equivocada e, principalmente, anticristã. Agora, Sérgio, é preciso, no meu entendimento, que o movimento espírita, nós, afinal de contas, né, comecemos a entender com mais profundidade essa questão. Por exemplo, que a indústria armamentista pressiona nesse sentido. Sim, aí o lobby da indústria. Pois é, e o lobby está no Congresso, né? Exatamente, quem decide, né? Está em quem decide. Tem países aí que são totalmente dependentes da indústria armamentista. Então, Isso. ficam colocando uma guerrinha aqui, outra guerrinha ali, para poder dar vazão à produção dessa indústria, né? E aqui no Brasil a coisa está escambando também para esse lado, né? Um lobby muito poderoso. Agora mesmo eles acabaram de ser isentados de imposto para importarem as armas, né? Esse Determinadas armas, né? se fomenta cada vez mais, incentiva a produção de armas. Em vez de se incentivar a produção de vacina, se incentiva a produção de armas. A produção de vacina, incentivar a leitura e coisas importantes. Bom, e vamos continuar, porque tem só muito. mais um, Tá. tem muita coisa, só mais um pitacozinho. A demonstração desse equívoco, você vê, cancelaram a isenção da comercialização de livros. Livro agora vai ter que pagar o imposto como se fosse 1 quilo de feijão. Quer dizer, para livro tem imposto, não tem incentivo nenhum. Para armas, não, é incentivado cada vez mais. Será que eles têm medo do livro, Sérgio? Tem medo? Você está falando em tom de blague, mas é uma verdade, eles têm medo, sim. Não tem Porque dúvida. com o livro, a população vai se educar, vai se instruir, vai conhecer a verdade, né? Então, vamos taxar o livro para quanto menos gente ler, melhor. É isso mesmo. Mas o pessoal que pensa diferente tem medo do esclarecimento, tem medo do livro.
E o livro é importantíssimo, né? A educação, a instrução são muito importantes. Mas vamos lá, Arlindo. Nós estamos agora na 881, né? O direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. Fala, Arlindo. Pois é, né? A gente tem uma lógica nefasta, né? Vamos dizer, os Deixa que essa homens, conversa hoje está muito boa, né? nós, os seres humanos, animados por esse espírito de conquista, né? Vamos trabalhar. Então a gente diz que vai dar o suor do rosto para construir um patrimônio para viver 150 anos. Sabe que a gente só vive no máximo, assim, na média, aí 100, quem chega a isso. E queremos bens para viver mais 30 existências, 30 reencarnações, acumulando tanto bem. A gente vê que as pessoas, e aí nós voltamos aos companheiros que já estão aí detidos pela justiça, olha, todos esses bens, essa dinheirada toda, não serve para nada. Não serve para nada. Ainda que tivesse solto aqui, estaria parado ali, sem produzir nada de bom, sem levar nada de bom a ninguém, sem ampliar materialmente a vida de ninguém, a não ser da família. Só que não de forma honesta, né? Deve fazê-lo em família como a abelha, que trabalha coesa, buscando produzir o seu melhor, sem furtar nada de ninguém. Ela colhe o pólen que lhe é natural, ela faz aquilo que lhe é natural, traz e transforma em obra para o outro. A abelha não come mel. Olha só. Então a gente não consegue olhar para isso e aprender o que é fundamental. A gente joga a vida inteira fora, inteira. E não é só nossa. Quando esse fato se dá, a gente joga a família inteira, porque ensina o filho a ser egoísta, ensina o filho a ser egocêntrico, a não pensar no próximo, a não ter nenhum pingo de solidariedade, não entender o que é empatia. A gente destrói o que veio para construir, recebe de bandeja um núcleo familiar e acaba com ele por dentro. Isso é que é implosão. E rende essa dor para várias reencarnações por causa desse desejo, dessa ambição desmedida para conter em suas mãos o que não é possível conter nas mãos. O corpo fica aqui, a gente vai embora sem levar um tostão de toda a fortuna arrecadada. É muito equívoco, junto, é muita bobagem, junto. Muita bobagem. Sérgio, na questão... É só para essa sua observação, né, que a conversa hoje está... É porque nós estamos trazendo a filosofia espírita para o contexto que nós estamos vivenciando. Isso. Aliás, o Kardec recomendou no projeto 1858. Ele disse que deveria trazer essas questões para ser discutida. Não é só ficar estudando a filosofia, né? Mas você sabe o que acontece, Sérgio? É que a maioria traz para discutir esses temas livros mediúnicos. Pois é. Não traz a coerência da proposta da base doutrinária. Não, esse é o problema. Traz para discutir a opinião do espírito. Isso mesmo. Não o conceito da doutrina. Isso aí. Isso é que é difícil, isso é que é complicado. Então, você fez uma observação importante. Isso é que é bom, sabe? E o assunto está quente. Quanto mais esquenta, melhor para nós, porque nos ajuda a refletir, né? Nos empurra para frente. Bom, agora é Sérgio, né? 883, Sérgio. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para sua satisfação pessoal, é puro egoísmo. Agora, a gente vai pegar de uma vez, Sérgio, a seguinte, que é a 883A, que é consequência dessa. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir,
visto que aquele que tem de que viver não se torna pesado para ninguém? A resposta: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Como é que a gente observa isso, o Sérgio? É como nós vimos no capítulo da riqueza, né? Da Isso. desigualdade da riqueza. A riqueza em si, ela não é algo pecaminoso, evidentemente, né? Agora, o uso da riqueza é que é a questão, né? A chave da questão, né? É você não ter a riqueza apenas para acumular inutilmente, como o Arlindo mencionou há pouco, né? Acumular de uma maneira que nem para você mesmo isso vai ser útil. Quer dizer, além de você não usar em favor da sociedade, que é isso que a prova da riqueza exige, você não vai usar nem para si mesmo, porque você vai simplesmente deixar aí por aí, você vai desencarnar e na alfândega lá do outro lado não passa nada, né? Você tem que deixar tudo aqui. Então, você possuir algo para, no futuro, você poder garantir a sua subsistência, a subsistência da sua família, é evidente que não pode ser considerado algo antinatural. O que não pode é você possuir apenas para seu uso pessoal, né? Aí, como dizem os espíritos, é egoísmo, né? É egoísmo. Ô, Arlindo, a Velho, 884. Não, velho, só uma coisinha, só para acrescentar uma coisinha a essas duas questões, porque é para as pessoas lembrarem que o Espiritismo está falando disso, mas nós não estamos falando de algo estranho aos espíritas, não. Porque nós podemos lembrar de dois nomes importantes do Espiritismo como industriais e altamente produtivos para a sociedade: Lins de Vasconcelos e Frederico Figner, isso, que foram industriais, capitães de indústria, mas que produziram o bem com todo o dinheiro que produziram. Sabe, não isso. é, a gente não está falando de algo longe da nossa realidade, não. É só vocês saberem que nós temos esses nomes na nossa história que produziram de verdade, produzindo dinheiro, produzindo valores para Mas, a Arlindo, sociedade. isso não Isso é é fundamental. trazido com a veemência que tem que ser trazido. Esses homens realmente tiveram condições excelentes, mas, em compensação, deram um retorno à sociedade, né? Excelente. Quer dizer, Isso. você lembrou bem. E, ô Sérgio, a 884, qual é o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Aí tem uma observação interessante, Kardec. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhe sejam contrários. Tá aí, Sérgio. Esse é o pressuposto básico para a propriedade se tornar uma propriedade legítima, né? É você ter adquirido a propriedade sobre determinado bem de forma legítima, né? Sem que tenha causado qualquer prejuízo ao semelhante ou à própria sociedade. Então, é uma consequência daquele princípio, né, de que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós desejaríamos que o próximo nos fizesse. Porque se nós não queremos que outrem venha e nos prive de determinada coisa que nos pertence, nos tire o direito de propriedade sobre essa coisa, nós não podemos agir dessa maneira, adquirir a propriedade de forma ilegítima, de forma até, para falar mais explicitamente, desonesta, né? Então, é um princípio Até que através de trabalho escravo, né, Sérgio?
Pois é, a gente vê que já houve, né, como vimos no início dessa nossa reunião, né, que em determinados momentos da sociedade a legislação humana permitia determinados procedimentos, determinadas atividades que hoje já não são mais compatíveis com o desenvolvimento que a sociedade já conseguiu alcançar, como no caso da escravidão. Há 300 anos atrás era absolutamente natural, né? Você possuir escravos que iriam trabalhar, lhe dar produção, lhe dar mais-valia, sem que você tivesse qualquer tipo, sem que eles tivessem qualquer tipo de direito, e o tomador, né, o empregador, aliás, não seria nem empregador, né, o explorador, tivesse qualquer tipo de obrigação. E isso vai se modificando. Hoje já não existe legalmente, às claras, mas ainda existe, infelizmente, de modo clandestino, né, de modo forçado. Ainda existem pessoas que exploram aqueles que lhes prestam serviço, lhes negam direito. Isso no interior, então, na fazenda, no É. agronegócio, isso é muito comum, né? Por isso, a sociedade tem que estar alerta e consciente de tudo isso para que possa estar pressionando o Congresso para votar leis que regulamentem tudo isso, né? Toda essa relação do trabalho, né? Mas, Arlindo, vamos lá na 885. O direito de propriedade não tem limites determinados? Sem dúvida. Tudo que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Fala, Arlindo. Olha, para falar nessa questão, eu vou trazer primeiro um pequeno trecho de uma questão que está atrelada a ela, que é a 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Aí ele vai dizer: nos tempos de barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis e eles as fizeram para si. Aí, olha aqui essa resposta, quando ele vai dizer aqui assim: mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. Olha, senhores que estão nos ouvindo, amigos e amigas, a justiça natural reprova. Aí a gente pensa hoje, por exemplo, nos congressos nacionais, nos congressos estaduais, nas legisladores municipais. E o que os caras fazem? Legislam em causa própria, para o paletó, para a casa que eles já têm, mas têm direito ao aluguel, têm direito... Olha, são todos direitos absurdos, porque são imorais, negam a lei natural, contrariam a lei natural. É disso que se está falando. As pessoas estão brincando de fazer isso com a população, com outros seres humanos como eles. São usurpadores do poder. Desrespeitam basicamente os seres humanos à sua volta. A lei de solidariedade para eles não existe. Essa lei de justiça, amor e caridade ainda não é compreensível para essas mentes, para esses corações. É chocante que nós estejamos pensando nessa lei bárbara em 2020, no século XXI. Você sabe que o padre Júlio Lancelotti, eu assisti um vídeo de uma palestra dele numa missa que ele rezou, e na hora da palestra ele falou, ele chamou a atenção, gente, como é que nós podemos entender um juiz que ganha acima de 23 mil ou 30 mil reais por mês tenha direito a ganhar moradia e um operário que ganha salário mínimo 1.238,11 no Rio de Janeiro tem que tirar desse salário para pagar o aluguel.
Como é que você entende? Gente, não tem consciência nisso? É, é uma coisa tão absurdo demais. absurda que quando a gente toca, a gente mesmo nem acredita, né? Que o Porque operário que são ganha o salário mínimo tem que tirar desse salário mínimo para pagar o aluguel, para pagar o Uhum. telefone, para pagar tudo isso. Eles não. Não só o judiciário, como também o Congresso, né? Não Os pagam nada. congressistas, eles ganham muito bem. Por que não tirar do seu o salário para pagar o aluguel, ou pagar a moradia, ou seja lá o que for? Se o operário pode fazer isso. Agora você vê que injustiça, né? Muito forte essa E questão, eles né? supõem, e eles supõem que lutaram no bom combate. É, Eles é, supõem que é difícil. é porque não preciso, mudou, a coisa hein? não mudou tanto assim. É, Como diz, na época da barbárie, eram os mais fortes do É que isso. fisicamente, tinham o poder da força física. Hoje continuam sendo os Uhum. mais fortes, só que os mais fortes economicamente, socialmente, Uhum. né? Aqueles que pertencem a uma determinada casta, né? Porque quem é que faz as leis? Não é esses, né? Não é o trabalhador que ganha 1.238, como você falou, né? Então, enquanto não existir assim, uma coisa mais o poder mais democraticamente distribuído, vai ter essas distorções, esses absurdos como esse aí de jeito de receber auxílio moradia. E tem casos até de juízes que são casados também com outras pessoas pertencentes ao judiciário e os dois recebem. é Moram isso no mesmo mesmo. lugar. Quer É dizer, isso é uma mesmo. coisa. Olha, gente, alguma coisa está errada. Pera aí, vamos pensar. Agora, quem elege aqueles, quem coloca lá no Congresso aqueles que vão formular as leis? Somos nós. Uhum. Em que sentido a gente vota, né? É Jaime, preciso mas de. a grande maioria da população não tem consciência disso, né? É, Nós pertencemos a uma minoria, muito minoria, né? Que temos essa noção, esse discernimento. A maioria vota porque Certo. recebeu um favor, porque a igreja mandou votar. Quer dizer, então surge, Certo. acontece Eles já, isso aí. Sérgio, eles já Oi, minaram o fundamental, meu amigo, que é a hein? educação. Eles já minaram o fundamental, que é a educação. Exatamente. Eles já minaram a educação. Então o resto fica fácil. minando a educação, Sem isso aí educação. fica fácil. Você falou bem. Isso fica fácil. Bom, nós estamos quase terminando e ainda tem caridade e amor ao próximo. Então, vamos ao Sérgio, né? A questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E Kardec faz uma nota muito interessante. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que se nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam os nossos inferiores, iguais ou superiores. Bom, eu acho que isso basta para a gente ter uma ideia aí do entendimento de caridade segundo entendia Jesus, não é isso, Sérgio? Que está desmaterializando a caridade, né? Isso. As pessoas entendem caridade sempre do ponto de vista material. É muito comum até você ouvir alguém dizer, vou dar uma caridade, como se fosse um objeto, né? E aqui Jesus entendia a caridade como uma proposta de vida, né? Porque o que é você praticar benevolência, indulgência e perdão? É uma proposta de vida.
é como você vai se portar diante do próximo. Então, mas aí essa questão realmente é bem, dá para a gente aprofundar bastante, né? Talvez até num É, outro caminhando juntos, né? Porque é, já que o nosso tempo está está se tá, esgotando já, assim. Eu acho essa questão muito importante. No meu entendimento, a caridade, segundo propõe a doutrina espírita, nesse texto, nessa questão aqui que nós trouxemos, benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias e perdão das ofensas, é uma filosofia de vida, é uma vivência diária. Não tem um lugar especial, nem um horário próprio para praticá-la. É na relação com o outro, é na relação social, é na vida de relação. Então, no meu entendimento, a caridade, segundo a proposta da doutrina, é uma filosofia de vida, é vivenciar o bem na nossa relação com o outro. Bom, mas nós chegamos ao final. Fiquei muito satisfeito. O resultado, no meu entendimento, foi excelente, porque é isso que nós precisamos trazermos a filosofia espírita para explicar a atualidade. Não é trazer obras mediúnicas, como o Sérgio bem falou em determinado instante, que traz a opinião de um espírito sobre determinado tema. Mas é essa doutrina aqui que nos ensina a viver melhor, que nos guia os passos, que nos abre o entendimento, né? A razão e o sentimento. Bom, agora, para terminar, a gente dá a palavra ao Sérgio. Bom, Jaime, mais uma vez foi uma grande alegria, né, participar desses momentos e esperamos que os amigos que vão ouvir essas nossas reflexões possam, que elas possam ser proveitosas para todos e nós aí venhamos extrair algo para colocá-las em prática, né? Fazemos descer da nossa mente ao nosso coração e nós transformá-las em atitudes, ou como você bem disse, em filosofia de vida, né? Então, Isso. muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Agora, Arlindo. Bom, meus amigos Jaime e Sérgio, eu fico agradecido uma vez mais. E aos companheiros de casa, companheiras de casa que nos assistem, eu quero dizer a todos vocês que a gente fica com o coração vibrando intensamente nesses colóquios aqui, porque essas coisas elas têm mobilizado o nosso coração, o nosso pensamento. A gente tem pensado muito, muito, muito nessas coisas todas, porque elas estão premindo na sociedade, elas estão batendo a nossa porta, socando o nosso estômago. E nós precisamos dar soluções para isso, que só nós podemos dar. Ela não vem de fora, de nenhum lugar. Ela vem de nós necessariamente. A gente precisa se empenhar em rever esses conceitos todos, em realimentar o nosso coração com essa filosofia, que ela é bastante para nos fazer fortes para essa mudança que precisa se realizar desde já. Era para ontem, mas sempre é tempo de tentar, né? Um grande beijo no coração de todos e que estejamos juntos outras vezes. Muito Isso. obrigado. Vou ser franco para vocês dois. Eu, antes de começar, eu estava pensando, meu Deus, como é que nós vamos destrinchar esse tema? Porque nessas questões que nós avaliamos aqui, como em várias oportunidades foi colocado na conversa, há referência à situação atual que estamos vivendo. Então, eu digo, como é que nós vamos. Olha, e vocês se saíram como batalhadores do bem, do verdadeiro bem. Muito obrigado a você, Sérgio, por essa companhia. Muito obrigado, Arlindo. Foi muito bom. Vocês me ajudaram até a aliviar o meu coração, a minha preocupação com essa. E eu agradeço muito a vocês dois. Foi muito bom.
ter conversado com vocês dois nesse tema tão importante. E quantos temas importantes tem o Livro dos Espíritos? O Coronel Kremer, há muito tempo, ele já está desencarnado, porque todo mundo fala, quando pergunta qual é o livro principal da doutrina espírita para você, aí muda é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí do Coronel Kremer eu lembro, o meu é o Livro dos Espíritos, porque, aliás, qual é um dos aspectos mais importantes? Aliás, a pergunta que foi feita a ele na Rádio Rio de Janeiro, na ocasião, foi qual é o aspecto da doutrina que mais lhe agrada? Todo mundo é o Evangelho. Ele falou: para mim é a filosofia. E não há dúvida, é a filosofia que nos embasa até o conhecimento mais abrangente de o Evangelho. E olha, mais uma vez, eu agradeço muito a vocês dois. E agradeço a vocês que nos assistiram. Que a paz do Mestre seja com vocês e que nós possamos continuar caminhando, trazendo esses conhecimentos importantes para orientar os nossos passos, para que nós sejamos, como o Sérgio muito bem falou em determinado instante, pessoas de bem. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima vez.